Olá, muito boa noite. Começa agora o seu programa Opinião desta sexta-feira, 3 de abril de 2026, para não confundir com sexta-feira 13, né? Tivemos uma sexta-feira 13 agora, em março, hoje, 3 de abril de 2026. Olha eu voltando no tempo aqui, João. E hoje nós estamos recebendo aqui com alegria, novamente a pedido da nossa audiência, que solicitou o ilustre professor e cientista político João Edson. João Edson, boa noite, grato a você pela presença aqui conosco. Boa noite, Kleber, boa noite, Lorenberg, boa noite aos telespectadores. Com uma apresentação dessa, eu vou arrumar uma cadeira cativa aqui, ser bem tratado assim. É sempre um prazer estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Para a honra e alegria nossa, né, professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Kleber, boa noite, João Edson, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A alegria é toda nossa, viu, Kleber? Toda nossa. E eu não fiz a minha abertura tradicional, que eu fiquei meio empolgado com a história do Sexta-feira 3, então vou a ela para você não perder o costume. Olá, muito boa noite, caríssimo telespectador do Opinião. Um programa aqui da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima, que hoje tenho a honra de liderar essa bancada ao lado dos professores barbudos João Edson e Lorenberg. E tem um ditado antigo, fala assim, respeita o moço que o bigode é grosso. Então eu estou diante de dois bigodes grossos aqui, porque o assunto requer uma competência especial para a gente poder analisar, que é esse momento da política brasileira, mas a gente está olhando mais aqui para a política mato-grossense, com troca de governador, com troca de secretários, pelo menos 5 membros do primeiro escalão do governo que já trocaram de lugar agora por causa das eleições, e uma confusão sem tamanho nas filiações partidárias entre os candidatos a deputado estadual, especialmente, mas também com algumas mudanças entre os deputados, os pré-candidatos a deputado federal. Nós só vamos ter um cenário mais claro, definitivo, sobre essas mudanças a partir de segunda-feira, então hoje a gente ainda vai ficar um pouco nas especulações e de certeza mesmo somente no dia 14 de abril, que é quando a Justiça vai publicar as listas de filiados. Aí a gente vai saber, porque pode ter gente, do jeito que a coisa está indo, que anuncia que filiou, mas na prática filiou em outro lugar. Então certeza mesmo assim, preto no branco, só no dia 14. Por hora, vamos falar naquilo que a gente sabe que não muda mais, né, João? Na sua avaliação, como é que você recebeu a chegada do Otaviano Pivetta ao governo do Estado? Um pouco emocionado, né? Que é uma coisa um pouco assim, diferente do Otaviano conhecido. O Otaviano conhecido é uma pessoa tida como mais fria, mais técnica, né? Mas se emocionou, né? Até errou de mão na hora de bater a continência. Mas na prática, na sua opinião, mudou alguma coisa no governo de Mato Grosso desde anteontem, dia 1º? Kleber, vai mudar. Primeiro, registrar que eu gostei que ele mudou de mão, prefiro com aquela mão. A continência? É isso. Não sou muito chegado à questão da continência, respeito lá no militarismo, né? Mas eu vejo como uma ritualística do militar, eu não vejo como civil ficar brincando com isso, acho que cada coisa no seu lugar. Mas é só a forma de pensar. Kleber, Lorenberg, telespectador, é a primeira vez que nós temos um vice que ele tem como a sua base toda formada na gestão pública, para a gestão pública. Os outros vices, e o Lorenberg pode ajudar a lembrar, dificilmente se teve um prefeito, e quando teve não era longevo como foi o Pivetta lá em Lucas. E um gestor, ele tem uma forma, ele adquire uma forma, seja numa empresa, seja numa prefeitura, no estado, ele adquire uma forma. E aquela forma, quando deu certo, e a fórmula do Pivetta em Lucas do Rio Verde deu certo, tanto que mesmo quando ele perdeu a eleição ele era muito bem avaliado, né? Ele possivelmente deve trazer essa fórmula para o governo, que não é a fórmula do Mauro. Eu vejo aquela questão ali, vou dar continuidade, vai ser isso, lógico, não vai atropelar o governo, não vai denunciar o governo, não vai brigar contra o governo. Mas algumas ações que já foram tomadas agora,
já ultrapassa aquilo que o Mauro defendia. Por exemplo, já existe uma especulação sobre a câmera na farda. O Mauro enfocava isso. Era contra, né? Era contra. Está falando da câmera na segurança da farda de policial, né? O Mauro não era, cortava isso. Ele não disse que vai colocar, mas também já disse que não vai. Ele precisa, ele deu exemplo, São Paulo deu certo, né? Dá certo no mundo inteiro. Exato, a câmera isso aí da farda. É uma loucura, né? Eu vi aí o programa que ele falou em lançar, eu não consegui ainda ver os detalhes, né? Que é a questão do primeiro trabalho para as moças, para as meninas de 14 anos, tá? Isso sim é um programa efetivo que pode começar a mudar a figura do feminicídio. Matar o cara, prender, pode fazer isso até que o cara cometeu um crime, mas isso não altera o crime. Agora, educação altera o crime, tá? Então a gente está vendo algumas ações aí que poderiam ter sido feitas já e não foi, parece que vai caminhar. Agora veja bem, parece, né? Ele não montou ainda todo o secretariado dele, até porque os secretários que ele vai colocar, que ele vai ser responsável, são nas principais pastas do Estado. Os outros secretariados, com todo respeito, é secretariado de segundo escalão. O primeiro escalão mudou tudo, né? Isso vai ter uma interferência no governo, é um governo diferente, é outro governo. A gente, olhando aqui, já que você tocou nesse assunto do secretariado, já mudaram, até por causa do prazo de desincompatibilização. Saúde, saiu o secretário Gilberto e assumiu o adjunto dele, que aliás ficou de vir aqui 2 vezes durante essa semana, não foi possível, porque demorou para ele tomar posse. É o Juliano, né? Juliano Melo, né? Isso. E a assessoria até se explicou e tal, a gente compreende. Vamos ver se na próxima semana ele consegue vir aqui. Da educação saiu o secretário Alan Porto, e quem que assumiu educação? Ainda não foi indicado ainda. Não foi ainda anunciado? Não foi, está sem secretário ainda. Que seria um adjunto lá, em tese, um adjunto que queria assumir. Na segurança pública saiu o Coronel Roveri, que pode ser candidato a deputado federal, também ainda não foi anunciado, né? O sucessor. Na Fazenda saiu, que para mim foi uma surpresa isso, assim, acredito que para muita gente, o Rogério Galo, que saiu para ficar apto. Para quê? Ele me falou isso pessoalmente, falou, o governador pediu para eu me desincompatibilizar e aguardar os próximos acontecimentos, né? Pode ser suplente do Mauro, mas também pode ser vice do Otaviano. Sim. Eu já ouvi quem defendesse isso, pode ser candidato a deputado estadual federal. E tem estofo para isso o Galo, né? O Galo foi prefeito de Cuiabá por alguns dias, quando o então prefeito Mauro Mendes precisou se licenciar para fazer a cirurgia de transplante de rins. Transplante de rins com a esposa dele, com a dona Virgínia, e não tinha vice-prefeito, e foi feito um acordo com o Júlio Pinheiro, o finado Júlio Pinheiro, que abdicou de assumir, e o Galo assumiu durante 21 dias. E além disso já está nessa função de secretário de Estado de Fazenda há quase 10 anos, né? Que ele pegou os últimos 2 anos do Pedro Táxi e mais 7 anos agora e 3 meses do Mauro. No caso dele também já foi indicado um adjunto, um dos adjuntos, que não me ocorre o nome, no transcorrer do programa eu trago. Da Ciência e Tecnologia saiu o ex-deputado Allan Kardec, que também era uma solução caseira que estava sendo negociada. Todos esses que saíram com a expectativa de indicarem os seus sucessores, né? Até para eles continuarem tendo algum controle, alguma influência nas políticas públicas que vinham sendo desenvolvidas. E não é primeiro escalão, mas assim, segundo, vamos dizer assim, saiu o doutor Leonardo, o ex-deputado Leonardo Albuquerque, que era o chefe do escritório de Brasília, do escritório de Mato Grosso, em Brasília. Tem mais algum nome que eu esqueci? O que eu lembro agora imediatamente são esses. Isso, né? Professor Lorenberg, na sua visão, mudou alguma coisa? Assim, quando eu falo mudou alguma coisa, é evidente que do ponto de vista prático, do funcionamento da máquina, não muda nada, né? Então, no dia 1º de abril, anteontem, quando as pessoas acordaram, as escolas continuavam funcionando,
o sistema prisional continuava funcionando, os hospitais, quer dizer, não muda nesse aspecto. Imposto continua caindo. Imposto continua caindo ou subindo, né? Enfim, a vida continua, né? A gente até falou aqui, né, professor? Eu provoquei o professor com aquela célebre frase, né? O rei está morto, viva o rei, né? Para brincar um pouco com isso. Claro que ninguém morreu e nem temos rei aqui. Se alguém falar, você está dizendo que o Mauro morreu, não tem rei aqui. É uma alusão, uma simbólica, né? De que, fala assim também, rei morto, rei posto. De que quando sai um, imediatamente tem outro no lugar. Porque o Estado não pode ficar sem um representante, sem um governante. Mas na sua visão, muda alguma coisa a saída de Mauro Mendes e a chegada de Otaviano Pivetta? Kleber e amigo telespectador, veja, o João Edson foi muito feliz quando ele disse, e de fato o é, que um governo que começou agora é um novo governo, não é o governo anterior. E aí vem a minha lembrança aquela antiga frase que foi tão bem trabalhada pela imprensa, João, que foi uma frase do próprio governador Otaviano Pivetta, que naquela oportunidade falou assim, o governo Mauro Mendes é um governo envelhecido, um governo velho, que não deixa de ser uma crítica ao governo que estava. Não deixa de ser uma crítica. Mas é bom a gente lembrar sempre disso, até porque, veja, se é um governo velho, é necessário que haja uma reoxigenação para esse governo, porque o governo não acabou. O que mudou foi a chefia desse mesmo governo. E na chefia está o vice, que era antes vice e agora é o governador do estado. Mas tem outro aspecto que é bom lembrar sempre aqui. 2 nomes que já foram indicados são funcionários de carreira, João. Na Secretaria de Fazenda, que me fugiu o nome dele, que substitui o secretário de Fazenda Galo, é um funcionário de carreira. Portanto, você, veja, está privilegiando, está homenageando o servidor de carreira por um lado. Mas ele está certo quando mantém nesta pasta tão complicada e tão difícil. Fábio Pimenta. Fábio Pimenta, é exatamente isso. Adjunto. É adjunto. Então, quando você mantém na chefia de uma pasta tão importante para o Estado, mas tão importante, amigos, veja, se esta pasta não funciona, sobretudo aquela equipe de fiscais não funcionando, o problema fica muito grave, muito grave. Então, coloca-se alguém que já está na pasta. Na Secretaria de Saúde, a mesma coisa. Era um secretário adjunto e um secretário um servidor de carreira. Ele tem mais de 20 anos que está na Secretaria de Saúde. Portanto, alguém que não é médico, não é enfermeiro, mas é nutricionista. O Juliano, né? O Juliano, mas por estar na secretaria há mais de 20 anos, ele conhece muito bem como funciona a pasta. E conhece muito bem porque ele substituiu o ex-titular em alguns momentos, inclusive aquele momento em que o Gilberto saiu para uma disputa à Assembleia Legislativa. Foi ele que substituiu, foi ele que ficou na chefia da secretaria. Portanto, alguém que conhece muitíssimo bem a máquina e tem a experiência de mais de 20 anos como servidor da Secretaria de Saúde. Isso significa dizer o quê? Que o governador atual está tendo cuidado de não mexer com todas as peças no tabuleiro de uma forma desorganizada e desordenada. Não tem nada de desorganização, não. Não, amigos. Ele está simplesmente dando continuação ao governo, mas tendo cuidado de manter as ações primeiras do governo. E aí vem num outro ponto. Eu assisti recentemente uma entrevista do governador Otaviano Pivetta. Ele falava que as obras em andamento terão a continuação da forma como foi planejada e que está tudo feito dessa maneira. Ele falou, inclusive, dos hospitais. Nós temos 4 hospitais regionais. Em obra, né? Em obra. Isso é muito bom, amigos, porque, veja, não vai terminar
apenas um deles, se não me falha a memória, lá de Alta Floresta, os dados que eu tenho que podem não ser verdadeiros, os dados que eu tenho que tem 96 já executável, 96% Da obra física. da obra executada. Ok, amigos? Então, esse hospital provavelmente terminará ou será concluído neste ano, diferentemente dos outros 3, que tem, um tem 49%, outro tem 50%, outro tem 51%. Provavelmente esses 3 não chegarão ao final no final deste ano. Mas está um bom caminho, Kleber. Porque já está muito bem adiantado. Então o atual governador não pode parar essas obras. Esse é um ponto que me parece muito importante. O segundo ponto, para concluir, apesar de todos esses pontos que eu tentei descrevê-los, há um detalhe que é importante aqui. É claro que mudou o governo. É claro que mudou o governo. Nesse aspecto, o João está coberto de razão. Mas coberto de razão. Nós não podemos perder de vista, porque o chefe desse mesmo governo, para o amigo telespectador entender, veja, o governador e governo não se confundem. Governo é uma coisa, o governador é outra. Mas o chefe desse governo é o governador. Essa chefia mudou. E muda também algumas coisas na administração. Aí alguém pode falar, poxa, mas ele era vice-governador, estava longe, distante da administração. Não é bem assim, amigos. 3 pastas estavam sob a sua coordenação. Uma delas é a Secretaria de Educação. Talvez seja por isso que demorou um pouco tempo para indicar o substituto do antigo titular. A segunda, a Sinfra, e a terceira, me ajude, Kleber, se não falha a memória, é exatamente a pasta da agricultura familiar. Essas 3 pastas estavam sob o domínio do vice-governador. Influência direta dele. Exatamente. Então, significa dizer o quê? Em outras palavras, ele não estava distante da administração. Ele estava participando ativamente da administração. Portanto, muita coisa na administração, ele sabe como deve ser conduzido e como deve ser continuado todas aquelas obras. O que me chama a atenção são as obras de infraestrutura. Aí o senhor não mencionou uma obra importante aqui para nós, né, de Cuiabá, que está aí em ritmo aceleradíssimo. Se talvez estivesse com esse ritmo desde o começo, já estivesse pronta, que é o BRT, né? Exatamente. Aqui bem próximo da TV, a gente avista daqui da frente da TV. E se me permitir, tem um detalhe que a gente tem que acrescentar nessa história aí, que é o seguinte: ele não é um vice que assumiu para o governador sair candidato para terminar mandato. Ele assumiu, ele tem uma ponte aqui de um período curto para a reeleição dele. Exatamente. Porque agora ele se efetivou como... Então, assim, não é um final de mandato, é o início de mandato. Isso eu acho que é observação, assim, não que as outras nuances não sejam importantes, mas para mim a mais relevante de todos, o que vocês já falaram, a esse respeito é essa, né? Porque... ele precisa se viabilizar, o que todo mundo fala, em 90 dias, que é o prazo que nos separa daqui até junho, que é quando acaba, João. Por que 90 dias? Porque é quando acaba as transferências voluntárias de recursos. Então, de junho para frente, por exemplo, comunicação não pode mais fazer propaganda, não pode mais mandar dinheiro para prefeito que for lá pedir, é 90 dias agora, daqui, que já começou. Já não é mais 90, é 87. Né? Então, isso é bom, mas é ruim. Essa contagem... É bom por quê? O prazo de 90 dias, porque o que ele tem que fazer agora? Ele não pode deixar funcionar mal o que estava funcionando bem. O que estava dando certo tem que dar certo. Não pode andar para trás, né? Em 90 dias é mais fácil segurar isso. Mas 90 dias também é ruim, porque ele precisa imprimir uma identidade para a campanha dele, para a eleição dele em 90 dias. E esse é o ponto que eu acho, assim, controverso no que vocês falaram, porque ele próprio, Otaviano, no discurso de posse dele, diz que ele não é um novo governo. Ele falou isso, que ele vai dar continuidade à gestão iniciada por ele e pelo Mauro Mendes. Talvez essa possa ser, inclusive, uma boa alternativa
para ele criar uma identidade com este governo que até hoje é só do Mauro. Todo mundo fala o governo do Mauro. Mas assim, esse governo é muito dele. A gente já falou disso aqui. Ele foi candidato a vice com o Mauro quando eles perderam em 2010. Aí em 2012 ele foi eleito para o terceiro mandato dele de prefeito de Lucas e o Mauro eleito para prefeito de Cuiabá. Em 2014 eles juntos apoiaram o Pedro Táxi e em 2018 eles rompem com o Pedro e disputam e ganham a eleição. E depois ganham de novo em 2022. Então ele está muito dentro do governo, porém ele não se apropriava disso, porque ele é um estilo muito discreto, como foi falado, apesar de ter sob sua responsabilidade 3 secretarias importantes, 2 delas muito importantes, que é a educação, o maior orçamento do Estado, e a infraestrutura, que também teve um volume, só o Parque Novo Mato Grosso, dá quase um ano de orçamento da educação, né? E eu não posso encerrar o bloco sem recuperar uma informação que nós nos esquecemos e pedir as devidas vênias e escusas ao deputado Fábio Garcia, que também é um dos secretários que deixaram a pasta Civil. E nós não mencionamos, e para o lugar dele também já foi anunciado o retorno do suplente de senador Mauro de Carvalho. Então, assim, a gente volta no próximo bloco para continuar um pouco com esses assuntos e entrar um pouco mais aí nessas mexidas que está tendo, nisso que eu chamo de troca-troca partidária. Não sai daí, em 1 minuto e meio a gente está de volta. Olá, boa noite. Estamos de volta com o seu programa Opinião desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Já na semana, né, vamos dizer assim, já na semana véspera do aniversário de Cuiabá, que é sempre, o ano passado a gente não teve quase nada, infelizmente, né, em Cuiabá, de programação legal. Tinha uma justificativa, que era o primeiro ano, tinha um decreto de calamidade financeira, né, professor? Mas esse ano já há indícios aí, a Prefeitura já começou a anunciar que vai ter uma ampla programação, inclusive cultural, e eu particularmente defendo isso, assim. Acho que é dever do Estado promover o acesso à cultura para o povo também. É claro que dentro de um padrão, né, professor João Edson, professor, não justifica municípios assim de pequenininhos que têm um orçamento muito exíguo, que mal dá para as necessidades, contratar shows aí de sertanejos ou qualquer outro estilo por R$1 milhão, como acontece em Mato Grosso, e está certo o Ministério Público de ir para cima e denunciar e não permitir isso. Mas, assim, shows mais populares, que para levar alegria ao povo, e esse dinheiro é do próprio povo, né? Então, se está sendo revertido para o povo, está tudo certo, na minha opinião. Não sei, é de vocês vão poder falar daqui a pouquinho. Eu só quero aproveitar o retorno aqui para esse segundo bloco e explicar ao nosso telespectador que hoje eu não estou chamando a participação do telespectador pelo nosso WhatsApp, porque o programa de hoje a gente gravou em respeito a essa data tão importante que é a Sexta-feira Santa, né? Que é a Paixão de Cristo, que praticamente todas as religiões professam isso, mesmo aquelas que não possam não acreditar que tenha sido desse jeito, mas respeitam, e é feriado, inclusive, para todo lugar. Então, em nome disso, em nome dos nossos funcionários, das nossas famílias também, que todo mundo quer fazer uma programação junto, a gente gravou esse programa na quinta-feira. Faço essa ressalva, inclusive, para pedir já penhoradas desculpas antecipadamente para o caso de a gente estar comentando alguma coisa que possa ter mudado nesta sexta-feira. Sobretudo agora, nesse assunto que nós vamos entrar, que é o assunto das mudanças de partido entre os candidatos a deputado estadual e federal, porque está uma doideira isso. Por exemplo, na quarta-feira, nós fechamos o programa aqui, João, dando a notícia da mudança, da filiação do deputado federal Nelson Barbudo, que era do PL, à União Brasil. Dado como certo, anunciado pelo ex-governador Mauro Mendes.
Então, assim, tudo certo. Amanheceu quinta-feira como? O Nelson Barbudo, filiado ao Podemos, né? Então, coisas desse tipo estão acontecendo aí, ou sujeitas a acontecer o tempo todo. Se acontecer alguma delas, na semana que vem a gente corrige aqui para você, até porque nós já dissemos aqui no primeiro bloco que certeza mesmo nós só teríamos no dia 14. Só teremos no dia 14, mas assim uma visão mais clara dessa movimentação na segunda-feira, tá? Então, se a gente errar alguma coisa hoje, nos perdoe, aí se cubra desse espírito aí da paixão de Cristo, limpa o seu coração em relação a um erro eventual que a gente cometer, mas segunda-feira a gente promete que corrige tudo, e o João, se vier aqui na semana que vem, eu estou achando que vem. Você topa, João? Topa. Opa, então pronto, aí a gente faz uma reanálise de tudo aí com os dados já colocados na mesa. João, assim, como a gente não tem muita certeza do que está acontecendo, até porque ainda pode mudar, né? Segunda-feira, quando mandarem as listas, mas assim, nessa primeira olhada, na sua opinião, quais os partidos que estão ganhando mais e quais os que estão perdendo mais com esse troca-troca aí de deputados? Essa dança da cadeira é interessante, né? Quem estava morto renasceu, quem estava vivo já morreu. É uma confusão assim, sem tamanho, né? A gente ainda não tem como fazer uma definição muito clara disso, justamente pela ausência do fechamento. Mas se a gente olhar nesse momento, o Podemos cresceu muito. Ele sai de um patamar pequeno, cresce muito. O Podemos não tinha nenhum deputado estadual. Não tinha. Agora tem 4. Né? O PSDB estava morrendo. Se torna um partido extremamente atraente e importante. O MDB estava isolado. Entrou para o jogo. Com a filiação do Botelho. Do Botelho. Entrou para o jogo. Né? Então, houve muita mudança em relação a isso. Por outro lado, existia chapas que estava redondinha, toda organizada, toda contada, e o partido desapareceu. PRD. Tem que correr para o outro lado. E veja que interessante, os candidatos do PRD são candidatos fortes. Como muito eleitor vai entender o que eu passo falando o tempo todo. Esse negócio de briga, direita, esquerda, ideologia, existe só para enganar o eleitor. Na prática, o que vale é a matemática. Tá? Quero saber se eu entrar nesse partido vou ser eleito. O que vale é isso. Então, para que esse negócio, fulano traiu, não sei o que traiu, ninguém trai ninguém. No caso deles, já está prescrito na testa que é o seguinte, eu vou para o partido que vai me dar a condição de ser eleito. Essa é a condição. Tá? Até porque a ideologia aí não existe. E a legislação já permite. Permite. Né? E o eleitor não pode ficar comprando mais isso na hora de votar, não pode comprar mais essas coisas. Porque quem compra isso vai ser enganado. O que eu vejo aí? Quando faz essa mudança, partidos que estavam bem organizados se desorganizaram em função dessas mudanças. Você imagina a União Brasil, que a primeiro momento seria uma mudança natural. Mas e o pessoal que foi para lá para fazer uma candidatura, contando eu vou ter tantos votos, soma esse com aquele, a legenda dá tanto, eu entro em terceiro, entro em quarto, entro em quinto aqui, de repente chega 3, 4, pula a fila. Eu caio para sexto, sétimo e oitavo. Então, quando você muda todo esse processo, você não desarticula só o partido que estava. Você passa a desarticular também os demais partidos. Né? Eu vejo que um lado está estruturado, que o pessoal normalmente chama aqui de esquerda, está mais tranquilo em relação a isso. PSD não deve ter mais surpresa lá e nem a federação do PT. Isso, eles estão... E tem, assim, talvez alguma surpresa surja no PSB do Pedro Táxi, que... Pode surgir. Até agora não recebeu ninguém de peso para disputar lá além dele. Né? Já me falaram que não surgiu porque é o Pedro Táxi. Senão já teria surgido. E tem sentido isso, tem sentido. Existe quando você tem um cacique, porque no Brasil a gente fala de partido político, mas não é. São legendas com propriedades, né? E propriedades cedidas. Né? Tem sesmaria, né, Lorenberg, no partido político. Então, assim, estou cedendo aqui a sesmaria, mas você faz isso e senão te tomo, tá? Senão eu pego de volta. Então, assim, é arrendatário. Tem um arrendando o partido político. Como funciona desse jeito? O cara olha assim, quem que é o dono? Eu quero ir para lá, mas eu preciso saber qual que é a minha margem de negociação. Dependendo de quem está como dono e não como filiado e não como bandeira, é importante o eleitor entender isso. É o dono, não é a bandeira, não é a ala, a direita, a ideologia do partido que conta é o dono. Dependendo do dono, é mais fácil eu chegar lá e fazer uma boa negociação. Dependendo do dono, a negociação é mais difícil. O professor Lorenberg,
Assim, eu acho que a gente pode concluir que com uma ou outra mudança, mas assim, os partidos que estão saindo mais fortalecidos desse movimento todo são o Podemos, que o João Edson já falou, a frente de esquerda também, com a ida definitiva do Zé do Pátio, da Neuma, né? Então, assim, hoje ninguém discute mais se o PT vai ou não conseguir fazer um federal. Então, pelo menos aonde eu andei, todo mundo dá como certo que dessa vez a Rosa Neide se elege, né? Claro que para isso ela vai precisar repetir a performance da eleição passada. Ninguém garante que isso acontece sempre, né? Mas tudo indica que sim. O PSD, que também está com uma boa chapa de estadual e com uma chance real de fazer um federal. O Republicanos, que está, inclusive, com crise de crescimento, está com uma briga para ver quem entra lá. O Sebastião Rezende querendo entrar e depois desse negócio do PRD, não estão querendo deixar ele entrar. O PSDB, que renasceu das cinzas, como se só tinha o Carlos Zavalone. Porque o Faisal saiu, né? Faisal tinha saído da cidadania. Mas aí ele conseguiu pegar, tinha pego assim, uns suplentes ali, Hugo Garcia, que era suplente, sim, que agora tá no cargo. Quem mais? E agora, por último, pegando 2 deputados de mandato, né? Podendo ir para lá, para o PSDB. Se renasceu, já se colocou, já passa a brigar aí para fazer 3 vagas. E o MDB, que estava com dificuldade de fazer chapa de federal, mas assim, e manteve os estaduais até agora, só perdeu o Juca, né? Que parece que mudou, mas em compensação ganhou o Botelho, que é uma troca não só numericamente, mas politicamente muito vantajosa. Você trocar um Juca, não por nada, por ser o Juca, mas por ser o Juca um político ainda em ascensão, sim, que foi teve a menor votação de todos os eleitos e que ainda não se encontrou muito no mundo da política, né? Ainda é tido assim como um liderado, ainda não é um líder. E o Botelho não, o Botelho, um líder, foi presidente da Assembleia, foi candidato a prefeito de Cuiabá. E agora surge, alternativamente ao PRD, o Avante, do Galvão, que esteve aqui conosco essa semana, né? Uhum. Começo da semana, que estava aí meio assim, também perdido como cachorro caído do caminhão de mudança, e que agora passa a ficar encorpado, podendo receber muitas pessoas lá como candidatas a deputado federal e também como deputado estadual. É isso mesmo? Só acaba quando termina esse jogo aqui? Muitas vezes o juiz apita o final, mas continua, né? A bola ainda está no ar, né? Enquanto ela não cai no basquete é assim, né? Você pode apitar, mas se a bola estiver no ar, tem que esperar a trajetória final. Ela chegar lá no fundo. Caiu na cesta. E não podemos esquecer que tem tapetão, né? União Brasil não ficou fácil nessa questão. Aumenta a briga no União Brasil, pode ter tapetão lá na frente. Eu vou acrescentar 3 pontos que me parecem importantes, mas o primeiro deles, um pouco fora do que o Kleber está falando, que é a última frase do bloco anterior, Kleber, que você falou bem assim, olha, e de fato é verdadeiro isso, o governador e o governo atual terão que ter uma nova identidade. É essa identidade que ele vai vender para o eleitor, porque ele precisa ser reeleito. Então ele precisa, porque no estado de Mato Grosso tem um detalhe que é preciso a gente perceber. Veja, o candidato ao Senado, em nenhum momento da história de Mato Grosso, elegeu o governador do estado. Em nenhum momento. Alguém pode dizer, poxa, mas o Sival Barbosa foi eleito pelo Braga. Não é verdade, não. Não é verdadeiro isso. Ajudou, mas não foi decisivo. Porque o Sival Barbosa saiu da presidência da Assembleia Legislativa. Portanto, todas as pessoas, na imensa maioria, já conhecia quem era o Sival Barbosa. E quando ele assumiu o poder, passou a ser governador, ele passou a ser conhecido muito mais. Portanto, em nenhum momento da história do estado de Mato Grosso, o candidato ao Senado pegou nas mãos do candidato a governador e o fez governador. Esse é um ponto que deve ser levado sempre em consideração. O segundo ponto, já entrando na nossa conversa no segundo bloco, a respeito
dos partidos que fortaleceram e enfraqueceram, é bom lembrar sempre que o PSB foi substituído pelo Podemos. Sim. O PSB, na Assembleia Legislativa, que tinha 4 deputados estaduais, hoje não tem nenhum, porque o PSB foi substituído pelo Podemos. Esse é um ponto que deve ser registrado. O MDB, a entrada do Botelho no MDB, o Botelho conseguiu, na eleição passada, um pouco mais de 50 mil votos. Portanto, ajudará e muito o MDB a se não manter as suas cadeiras, as cadeiras que ele teve em 2022, pelo menos uma parte dessas cadeiras será mantido. Portanto, a saída da Janaína Riva não trará tanto prejuízo para o MDB. Não. Não trará tanto, porque o Botelho é um puxador de votos. Saída da Janaína e do Juca, né? E do Juca. Não prejudicará tanto o MDB. Por mais que alguém possa pensar o seguinte, olha, mas a Janaína está lá no norte, nortão do estado. Embora isso é verdadeiro... A Janaína? A Janaína... Ela tinha lá, mas ela tinha muito voto no estado inteiro. Né? Mas muito mais lá no norte e o nortão do estado. Mesmo assim, amigos, a meu juízo, eu posso até estar equivocado, o MDB não perdeu tanto com a entrada do Botelho dentro do partido. Ok, amigos? Agora tem um detalhe. Eu sempre vou lembrar isso. O MDB não perdeu na Assembleia Legislativa, mas perdeu todo na Câmara Federal. Irremediavelmente. Não tem como, não há como sair dessa sinuca de bico dentro da Câmara Federal. Por mais trabalhoso e trabalhado que for para montar a sua chapa. Porque vamos voltar exatamente no primeiro ponto da fala do João Edson. Amigos, é necessário, para um candidato chegar a ocupar uma cadeira, é necessário que a sua chapa seja uma chapa competitiva. Senão nós vamos encontrar exatamente aquela história que aconteceu com a professora Rosa Neide. A chapa do PT, PV e PCdoB, em 2022, não era competitiva. Não era competitiva. O que adiantou, é claro que pessoalmente para a professora Rosa Neide isso foi um ponto importante, de obter mais de 124 mil votos numa campanha dificílima, mas não adiantou porque não conquistou a sua cadeira. O segundo colocado teve um pouco mais de 7 mil votos. Foi. Portanto, a chapa era muito fraca. Eu me lembro muito bem, o amigo telespectador talvez não lembre, mas é bom trazer ela para a nossa mesa aqui, que aconteceu exatamente com o mesmo PT. Em 1994, o Gilney Viana, lembra dele? O Gilney Viana foi eleito deputado federal e ficou o mandato todo como deputado federal. Em 1998, ele percebeu que o PT não teria capacidade suficiente para manter a sua cadeira. O que ele fez? Ele desistiu de uma candidatura à reeleição e veio para uma candidatura a deputado estadual. Em 1998, ele foi eleito deputado estadual, porque percebeu que não teria voto suficiente para manter a sua cadeira. Isso significa dizer, amigos, que a chapa tem que ser forte, tem que ser competitiva. E aí vem uma segunda observação para concluir, mas não tão competitiva assim. Porque se for tão competitiva, Clever e João Edson, gente vai ficar de fora. As pessoas vão ficar de fora, por mais bem votado que tenha os integrantes dessa chapa. Veja lá no União Brasil se não tivesse essa saída dessas pessoas. O União Brasil tinha 4 cadeiras, com mais o PP 5 cadeiras. Era uma chapa forte, se fosse mantida, era uma chapa forte, mas não o suficiente para manter as 5 cadeiras em 2026. Tem que ser competitiva, mas não pode ser tão heterogênea a ponto de ser desigual, né? Exatamente. Para a maioria não ter possibilidade de chegar, senão já desanima o caboclo já na saída. João Edson,
essa ida do Botelho para o MDB, você vê alguma relação desse movimento com a possibilidade do Jaime, de fato, ser candidato, rompendo com o grupo do Piveta e do Mauro? Olha, o Jaime é uma história à parte na política, né? A gente tem que entender isso. Ele está reafirmando o tempo todo que ele é candidato em qualquer condição. Eu que andei pelo Estado, dá para entender porque ele fala que é candidato. Os políticos de Mato Grosso, em função dele ter esse rótulo, e esse rótulo ser na prática, de ser cumpridor, de falar as coisas, de realmente colocar... Os políticos dizem muito claro isso quando encontram com ele, né? E mesmo quando encontram com ele, encontram com a gente e diz: se o Jaime for candidato, eu largo todos os outros e vou ali. Não significa necessariamente que vai questão de transferir voto, mas significa que União Brasil, com esse movimento que fez, União Brasil ele passa a ter outras possibilidades. Ou seja, não é mais a possibilidade de só um apoio ao Piveta, passa a ter um segundo apoio em relação a isso. Se o Jaime sai, aumenta a possibilidade do MDB estar junto com ele. E aí a gente precisa lembrar de número de prefeitos, tem uma série de costuras que se faz em relação a isso. Sem falar que racha a União Brasil. O Piveta fica com um número bem menor em relação a isso. Então essa mudança, ela favorece, eu estou falando, essa favorece a insistência da candidatura do Jaime Campos. Isso porque todo mundo sabe que o Botelho é muito ligado Sim. ao Jaime Campos, a família Campos, né? É um político do grupo do Jaime, essa é a verdade. E a gente volta a falar mais sobre esse assunto já, da possibilidade do Jaime ser ou não ser, do choro do Jaime, de anteontem, que eu quero ver sua opinião, e também das candidaturas ao Senado, no terceiro e último bloco, daqui a 1 minuto mesmo, saia daí. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco desse programa Opinião de sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, sexta-feira santa. Que ela seja santa para você também, que o sábado aleluia também seja santo, que o domingo de Páscoa seja um domingo de paz aí de você, com toda a sua família e todas as nossas famílias também, né? Que é o que nós estamos precisando no mundo, de paz. No mundo, que eu falo, no mundo lá fora, onde estão acontecendo as guerras, no mundo aqui, nosso, né, professor? No nosso bairro, na nossa casa, na nossa família e dentro de nós. É o lugar que precisa ter paz, é no nosso coração, para que a gente seja mais feliz, né? E aí tudo fica mais fácil. Agora, nesse último bloco, nós queremos falar um pouquinho, rapidamente, assim, dar uma pincelada que nós vamos ter eleição de presidente também esse ano, né? Mas, assim, eu quero que com a presença do João Edson, a gente possa voltar aqui para ter um programa para falar exclusivamente da eleição presidencial, porque é uma eleição que vai movimentar todas as outras eleições no Brasil. Inclusive, todos os movimentos que nós estamos tendo aqui derivam dessa disputa polarizada em nível nacional, que deve ficar mesmo aí entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas tem lances novos, tem Zema que quer ser candidato, tem o Caiado que surgiu depois da desistência do Ratinho Júnior, tem o Eduardo Leite que pode voltar ao PSDB para ser candidato, tem o Aldo Rebelo que foi comunista, hoje é de direita, né? Que é uma coisa que maluca, assim, que eu achei que eu não viveria para ver isso, estou aqui vivo, graças a Deus, para ver. Enfim, é muita coisa, a gente volta a ter um programa especial só para discutir isso. Aí depois nós temos a eleição de governador, já falamos um pouco aqui do Piveta, vamos falar um pouco dos outros candidatos e também tentar falar um pouquinho hoje ainda dos candidatos a senador. Falamos já do Jaime um pouco, né, professor? Isso. Mas eu ainda quero, assim, saber se lá no fundinho você ainda aposta na candidatura do Jaime, e se essa candidatura permanecer, sobreviver, se ela tem mesmo esse poder de provocar o segundo turno da história das eleições de governador de Mato Grosso. Nós nunca tivemos ainda, né? Porque é recente, é de 98 para cá, né? O segundo turno, com reeleição. Então, é uma novidade para nós. E também, já embuto nessa pergunta, se, na sua opinião, a entrada do Jaime na disputa
se ela não pode favorecer a Natasha, porque seriam 3 candidatos de direita. Bolsonarista ou não, é de direita. O Jaime é de direita, ou se alguém tem dúvida que o Jaime é de direita. Né? Aí mais o Hélito, que é do PL, do partido do Bolsonaro, e mais o Otaviano Pivetta, que é uma nova direita, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele era do PDT também. Sobrou só a Natasha no campo progressista. Como é que você vê essa possibilidade? É interessante isso, né? Se a gente for classificar do ponto de vista científico, ninguém é mais direita que o Jaime, embora nunca ninguém foi totalmente direita no Brasil, nem totalmente esquerda. Né? Você falou isso da outra vez aqui, né? Então essa coisa, um país desse tamanho, dessa dimensão também, dessa dificuldade. Veja bem, o Jaime tem uma questão muito interessante. É talvez o político mato-grossense com o maior lastro eleitoral. Ou seja, quando ele entra na campanha, ele tem gente que, independente de partido, de cor, qualquer coisa, vai estar com ele. Mas o teto também é muito baixo. Então, mas ele mexe com a eleição. Porque se ele entrar, ele é o único candidato que eu vejo nesse dado momento, que se ele entrar como candidato a governo do Estado, ele tira a gente de outras candidaturas, que não é por dinheiro e nem por interesse partidário. Tira a gente de outras candidaturas, quando eu estou falando lideranças de outras candidaturas, que vêm para ele por fidelidade. Eu não saberia nomear para vocês quantos políticos em Mato Grosso têm um número de fidelidade de gente como tem o Jaime Campos. O outro que tinha era o Bezerra. O Bezerra está fora. Hoje é o Jaime que possui isso. Não é nem o Júlio, é o Jaime que possui isso. Agora, o Jaime tem 2 questões aí muito fortes que a gente precisa levar em conta. Primeiro, o histórico do Jaime. O Jaime, muitas vezes, quando vê que a eleição está muito difícil, como ele venceu todas as eleições, o Jaime nunca perdeu a eleição. Nunca perdeu. Ele não quer encerrar a carreira política, por exemplo, com uma derrota. Então, ele vai analisar esse quadro até a hora que o juiz for fechar a sua súmula. Ele vai esperar terminar o jogo, a sua súmula. Esse é um problema. O outro problema que eu vejo muito sério, e o Lorenberg pode ajudar depois, que ele é mais preciso nisso, mas me parece que desde 78, 79 para cá, nunca tinha acontecido da família Campos não ter posse do partido político. Verdade. Então, assim, eles montaram a política sendo o dono do partido político. Com essa questão do financiamento público de campanha e do dinheiro que vai para os partidos políticos ganharam grandes empresários políticos, grandes empresários partidários, tomaram conta e desbancaram os políticos da própria política. É tanto que hoje você vê presidente de partido que não quer nem ser candidato, ele só quer administrar o caixa. Valdemar da Costa Neto é um exemplo disso, não quer nada. Né? Quer administrar por quê? Virou um grande negócio. E aí teve uma troca, né? Que ele sai. Eu vou começar do PDS para cá, né? Mas ele desde antes. PDS vai para o Frente Liberal, né? O PFL, sai do PFL e vai para o Democratas, sai do Democrata, União Brasil. Essas mudanças foram tirando o partido deles. Cada vez que muda, tira o partido deles. Então ele está sem partido. Alguém falou, ele está no União Brasil. Está no União Brasil, mas manda no União Brasil? Então, aí nós temos uma série de nuances que dá para discutir nessa candidatura. Nesse aspecto, eu até acho assim, que tem isso tudo que o senhor falou, que é fato, não tem como negar. Mas eu acho que tem um detalhe importante nisso. Eles abriram mão de mandar no partido, ao receber uma figura do tamanho do Mauro. Entende? Isso já aconteceu com outros partidos aqui, quando também receberam figuras muito grandes. Aconteceu com o PSDB. Nilson Leitão era o presidente do PSDB e recebeu o Pedro Táxi. O que aconteceu? Perdeu o comando do partido. Né? Porque a força que o mandatário traz consigo, isso suplanta qualquer outra coisa. Talvez isso até gere para os irmãos Jaime e Júlio Campos algum tipo de solidariedade da política, dos operadores da política. O senhor disse antes, e a gente já tratou disso aqui outras vezes, o Max falou isso, o deputado Max Russi. Se fizer uma pesquisa entre os prefeitos, o Jaime ganha com mais de 90%. Por quê? Porque são os operadores da política. É quem gosta de um carinho, de um gesto, de um aceno. O Mauro Mendes não liga para um deputado para desejar feliz aniversário. O Mauro Mendes não vai na festa de casamento do deputado, não vai no batizado. Velório, nem pensar. O Otaviano Pivetta também não. Eles não aprenderam a fazer política dessa maneira. O Jaime vai.
O Júlio vai. Tenho certeza que o senhor já encontrou o Júlio, já topou com o Júlio em algum velório por aí. Ele não vai. Aliás, eles preferem mais o velório do que a festa de aniversário, porque do velório ninguém esquece. E tem um detalhe, como já fiz campanha, já viajei com eles. Tem uma coisa assim que não é folclore, não. Ele chega no local, encontra um senhor e pergunta assim, escuta, a sua filha que tinha viajado, a sua filha que foi estudar, terminou, como que foi? A sua mãe que estava doente, que ela veio e recuperou, conseguiu fazer a cirurgia? Isso aí. Ele dá um grau de intimidade entre eles, o eleitor, e assim, é inegável. Né? E o Júlio ainda sabe o nome e sobrenome e corrige se o parente falar errado. É isso aí. É isso aí. Professor Lorenberg, o senhor acha que a Natasha, como é que o senhor enxerga o lugar da Natasha nesse tabuleiro? Kleber, é bom lembrar sempre que eu não tenho, eu tenho a clareza, mas a clareza muito, que a Natasha só é conhecida na grande Cuiabá. E olha lá, professor. E olhe lá, né? Eu posso afirmar para o senhor. Lá para o Grande Terceiro, para aquela região ali, Não. pode ser que ela não seja conhecida. Portanto, não ser conhecido tem um grande problema nesse caminho. É muito pouco provável que ela terá um grande impulso para o crescimento da sua campanha, a menos que monte toda uma estratégia, uma grande campanha para fazer isso. Mas hoje nós não temos mais o showmício. Não. Mas tem o comício, o palanque virtual, né? Que é a internet. Mas será que ela é boa e grande e habilidosa para ter o controle e o domínio da internet? Eu tenho dúvidas. Tem que saber se diferenciar na internet, onde está todo mundo, né? Exatamente. Porque, assim, contribuindo com o senhor, por que uma pessoa vai deixar de ver um vídeo engraçado para ver uma senhora, uma mulher já quase idosa, né, que tem 59, falando de política? Exatamente. Tem que dar um motivo para a pessoa parar para ver, né? E ela vem gravando vídeos, ela está distribuindo vídeos nas redes sociais. Eu já vi 2 ou 3 vídeos que ela gravou. Olha, então parem as máquinas, porque se o professor Lorenberg viu, é porque esses vídeos estão sendo bem feitos, porque ele não tem rede social. Ele só tem Facebook. É porque o meu amigo, os meus amigos mostram, por isso que eu vi. E ela falava sobre Mato Grosso e etc. Ela está com um projeto chamado Mato Grosso que queremos. Exatamente. Ainda ouvir as pessoas, um projeto interessante. Isso. Então, embora tenha tudo isso, mas muito difícil, muito pouco provável que ela tenha um impulso suficiente para ficar junto dos 2 primeiros. Eu tenho a clareza disso. Mas é importante que ela venha entrar na discussão, que ela venha entrar no debate. Mas tem um outro ponto. Amigos, eu não tenho a menor dúvida, mas a menor dúvida da frase que eu vou falar agora, que é exatamente, se a campanha eleitoral para o governo do Estado, sem a figura da candidatura do Jaime, será outra muito diferente, mas completamente diferente. Nós teremos uma campanha para governo do Estado acanhada, murcha, e a grande disputa estará no Senado. Com a entrada do Jaime para a disputa ao governo do Estado, muda esse retrato. Desloca tudo. Concordo com o senhor. Desloca, amigos. Isso é muito claro para todos nós. Aí alguém fala, mas você está falando que o Jaime vai vencer as eleições? Não é isso que eu estou falando. Não. Eu estou falando que a entrada dele no páreo, que a entrada dele na disputa muda toda a configuração que nós temos na memória, o que nós estamos construindo na memória. Olha, amigos, o União Brasil conquistou 60 prefeituras. E eu sou capaz de apostar que os prefeitos de cada uma dessas prefeituras, ou desses municípios, melhor dizendo, o prefeito de cada um desses municípios, 98%, 95% estarão com o Jaime na campanha. Eu não tenho a menor dúvida disso. O problema maior, que aí que pode ocorrer, o que aconteceu em 2024 com o Eduardo Botelho. Qual é o problema maior? O que aconteceu com o Eduardo Botelho na candidatura à Prefeitura de Cuiabá? União Brasil veio completamente dividido. Tem gente do União Brasil
eu não vou dizer nomes aqui, que fez campanha para o adversário e não fez campanha para o Eduardo Botelho. Será que vai acontecer a mesma coisa? Aí precisa de alguém com toda a habilidade do mundo para trazer o partido junto da sua campanha, o que não vai acontecer. Porque a União Brasil está completamente dividido. Tem 2 grupos políticos ali dentro e que comandam o partido. E disputaram, né, de maneira muito violenta a vaga de candidato, que foi o Botelho e o Fábio Garcia. Foram mesmo assim pro fight, né? E não distensionaram o suficiente, mesmo com o Fabinho de coordenador da campanha. Parecia que não dava muita liga, que estava, mas não estava, né? Como falam aqui no interior, é que nem dançar com a irmã, né? O negócio mal arrumado que estava, né? Aquela ali. Esse é o mal de partido e governador, né? Todo mundo quer encostar no governador e gera essa relação de conflito. Partido sem laços, né, João? Exatamente. Assim, porque a rigor, nós tínhamos aqui no Brasil, mas em Mato Grosso, partidos com militância orgânica, nós tínhamos ou União Brasil antes da chegada do grupo do Mauro, enquanto era dos Campos. Isso aí era o DEM, né? Era o DEM. Exatamente. Então o DEM tinha militância orgânica. Acontecesse o que acontecesse, eles estariam do mesmo lado. O MDB, do Bezerra, já começou a descaracterizar com a vinda do Emanuel Pinheiro e da Janaína Rio. Tanto que só está a Janaína hoje, nem o Bezerra está de novo. E o PT, partido de esquerda, que é de militância mesmo. O resto é junta circunstancial, né? Mas assim, eu sei que você está querendo falar e você vai falar, mas vamos já entrar um pouquinho no Senado, nós temos 5 minutos só. Mas só deixa eu falar uma coisinha que eu acho que é importante. Tá com você. Se o Jaime não entrar nessa campanha, o vice vai ganhar um valor enorme, porque desloca de Cuiabá e Várzea Grande a campanha. Então o vice-governador vai ganhar um preço, vai ser a noiva com pote de ouro. Se o Jaime não entrar, Se o Jaime não entrar. Porque aí o vice vai ter que ser cuiabano? Cuiabá e Várzea Grande fica sem ninguém na disputa do governo. Exatamente. Assim, vamos continuar nesse assunto do governador, que tá bom, porque tem um aspecto também que eu Quebrei a pauta, perdão. Não, mas beleza, a gente fala de senador, tem muito senador, tem tempo, a gente fala outro dia. Porque você toca num ponto que é muito importante. Assim, o Wellington é de Rondonópolis. Né? Com base lá, não adianta, ele é filho de baiano, ele gosta de Rondonópolis, e nada contra, eu também adoro Rondonópolis, né? Mas ele não é de Cuiabá e Várzea Grande. O Pivetta já é de uma região que ali do Nortão, de Lucas do Rio Verde, ali do eixo da 163, mais Lucas e Nova Mutum, né? E já tem uma relação diferente com Cuiabá. Porque é do sulista. Sim. O baiano de Rondonópolis ainda tem mais molejo com o cuiabano. Você pegar assim, o baiano, assim, o baião está mais próximo do Rasqueados do que o Vaneirão, né? E a Natasha é nascida aqui, né, de todo mundo. Agora tem uma outra coincidência, todos eles são idosos, né? Sim. Então, assim, por incrível que pareça, não é uma eleição... Por isso, eu vou fazer uma pergunta provocativa, como gosta de falar o Lorenberg. Por essa razão, acaba sendo uma eleição que não empolga muito, ou seja, como costuma se dizer, uma eleição do menos pior? É uma eleição, a gente podia falar assim, de caras conhecidas. Aí falar, mas a Natasha não é conhecida. Não, a Natasha é filha das séries, tem todo um histórico, vai trazer todo um histórico em relação a isso. Então, ela não é conhecida como pessoa, mas como ser político. Quando aparecer o nome, ela vai ter uma identificação. Não é alguém que surgiu assim, vou dar um exemplo aqui, não é um exemplo bom, mas me ocorreu agora na cabeça. Selma. Selma não tinha vínculo político com ninguém, não tinha nada, surgiu. Né? Não é isso. Então é a candidata a governo do estado que tem uma relação histórica. A Selma foi um fenômeno, né? Fenômeno. Hypou na onda Bolsonaro. E foi assim, 30 dias fez uma campanha, né? Quando a gente fala do Pivetta, nós estamos falando de alguém que tem um histórico na 163, mas em torno do paralelo 13 da 163. Então ele tem um histórico ali. Esse histórico não irradiou nem para os outros campos do agronegócio. Rondonópolis é agronegócio, sul é agronegócio. Então ele não radiou ali. E em Cuiabá, nós não podemos esquecer, quando a gente pega Cuiabá e Várzea Grande junto, e aí isso a gente tem que prestar atenção muito, que são os 2 maiores colégios eleitorais, a diferença entre esquerda e direita não é tão grande, não.
Não tem esse impacto do Estado inteiro. O impacto da diferença entre esquerda e direita é muito grande no Estado, porque nós temos regiões do Estado que a direita chega a 90% dos votos. Mas quando a gente traz para a Baixada Cuiabana, que vai pegar Cuiabá, Várzea Grande, a gente pode jogar junto Livramento, Santo Antônio, Acorizal, eu não fiz o cálculo aqui agora, mas é ali, é encostado nessa soma. Tanto que aqui, Barão foi uma das poucas cidades onde o Lula ganhou na eleição passada. Aqui. E aí eu quero falar outra coisa, tanto a direita quanto a esquerda cuiabana, da Baixada Cuiabana, quem não é daqui é bom entender isso, ela é muito mais afetiva do que política. Ela lida muito mais com os elementos que ela conhece, com os elementos que ela toca, do que propriamente com as ideologias políticas. Hoje não tem tempo para mais nada. Infelizmente, volta aqui na semana que vem, João Edson. Grato a você. Boa Páscoa, você e sua família, tá? Professor, grato ao senhor também pela honrosa companhia aqui todos os dias. Uma boa Páscoa. Para todos nós. Que nós possamos retornar aqui na segunda-feira com esse espírito ainda da Páscoa em nossos corações. E uma feliz Páscoa para você em casa, tá bom? Até segunda-feira, se Deus quiser.